Olá, queridos. Hoje no Bíblia Todo Dia, Isaías, capítulos 13 a 15. Esses capítulos são preciosos. No capítulo número 13 vai falar sobre o juízo de Deus contra a Babilônia. E o mais interessante é que ainda a Babilônia não é um governo forte. Nessa época da história, o governo forte é a Assíria. Mas Deus aqui já está falando com o profeta Isaías e mostrando que a Babilônia vai se tornar um reino muito poderoso e forte, mas também que Deus, de alguma forma, vai trazer juízo sobre ela. Olha que coisa mais preciosa. Diz o verso número 1 do capítulo 13. Esta é a mensagem que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão acerca da Babilônia. Nesse vídeo você vai perceber que Deus dá ao profeta visões de futuro que vai acontecer não só com a Babilônia, que vai acontecer ali no capítulo número 14, também com os assírios, ali com os filisteus, também no capítulo número 15 com Moabe. Então olha que coisa interessante, Deus vai dizendo ao profeta Isaías futuro. E não só o futuro de Israel, também o futuro dos povos ao redor, também o futuro dos impérios da época, o que vai acontecer com as nações e por que aquilo vai acontecer. Deus já está mostrando certas coisas específicas desses povos, vizinhos assim de Israel, alguns inimigos lendários, se assim que eu posso dizer, de muito tempo. E aqui, e essa é uma característica, com toda essa visão, esse é um ponto precioso aqui. Toda essa visão que Deus está falando de juízo ou de que vai acontecer com esses povos específicos, no meio dessas visões, Isaías tem revelações também daquilo que está por vir do reino de Cristo, de Deus, do remanescente de Israel, de promessas também de Deus. Então, no meio dessas coisas todas que vão acontecer com esses povos em específicos no futuro, Deus também mostra para Isaías coisas preciosas. Olha que coisa interessante, ali diz no capítulo número 13. Levantai uma bandeira sobre o monte árido, no verso número 2. Levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Olha que coisa mais poderosa, Deus de alguma forma vai chamar esse juízo que ele quer estabelecer contra a Babilônia, ele vai chamar povos para estabelecer esse juízo. Essa ruína que Deus vai transformar a Babilônia, de alguma forma, Deus vai levantar outros povos e a Bíblia diz que vai chamar como uma bandeira. Vai levantar uma bandeira e vai chamar as pessoas, os exércitos, os povos para lutar então contra a Babilônia. Olha que coisa mais interessante. E a gente vai perceber que esses povos são os medos. Então, por que tudo isso? Por que Deus de alguma forma vai corrigir a Babilônia? Porque saiba de uma coisa, os reis da Babilônia, eles também se orgulharam e tiveram muita soberba dentro do seu coração por aquilo que eles conquistaram e da forma como eles oprimiram os povos. Por que Deus corrigiu o Egito lá atrás? Porque o Egito oprimiu Israel, o povo de Deus, com mão forte, com injustiça das mais terríveis, com trabalho escravo. Então Deus corrigiria também a Babilônia aqui nessa época, porque de alguma forma a Babilônia conquistou os povos, mas não viu aquilo como uma graça de Deus, e ela oprimiu os povos. E é uma coisa interessante que saiba de uma coisa, sempre vai chegar então esse dia de prestação de contas diante de Deus, no capítulo número 13, diz ali no verso número 6 e no verso número 9, chorai, porque o dia do Senhor está perto. No verso número 9, e já vem o dia do Senhor. Que dia é esse? É um dia que Deus virá com a sua ira para de alguma forma punir o mundo, como diz o verso número 11. Deus vai visitar o mundo, Deus vai punir o mundo. E olha que interessante. Deus está dando essa revelação ao profeta Isaías em relação à Babilônia, mas aqui já fala do mundo. Ele já está tendo uma revelação da tribulação, da grande tribulação. O dia do Senhor vai chegar. O dia do Senhor que Deus vai punir o mundo vai chegar. Que a ira de Deus será derramada sobre todo mundo vai acontecer. E por que vai acontecer? Vai acontecer por causa da arrogância do ser humano, da soberba do homem, da injustiça que se faz com as pessoas, de leis que se aprovam para oprimir e judiar dos mais fracos. Você entende? Então a ira de Deus será derramada e será derramada para punir o mundo todo, a humanidade. Será sobre todos, não somente sobre a Babilônia. Essa é uma característica muito importante daquilo que Deus vai revelando ao profeta Isaías, que embora sejam coisas específicas sobre situações locais, mas diz muito sobre o futuro. E você sabe que a Babilônia, como diz o livro de Apocalipse, será destruída.
E você sabe da mesma forma que a Babilônia, aqui dessa época, do profeta Isaías, a Babilônia, que ainda não é um reino poderoso, mas ela tipifica Babel. Babel, que foi um dos povos que se reuniram para alcançar os seus desígnios e propósitos. Né? Um só povo, que as suas construções chegariam ao céu. Olha que interessante, Babel tem a ver com Babilônia. E essa Babilônia aqui, dessa época desses reis, também é a Babilônia do livro de Apocalipse. E tudo isso significa uma coisa só, o governo humano. A Babilônia significa isso, governo do homem, governo humano, sem Deus. Aonde eles querem fazer de tudo, serem os melhores, chegarem ao céu, mas sem Deus. É isso que simboliza a Babilônia. Humanismo. Cada um procurando seus próprios prazeres. Sabe de uma coisa, que a ira de Deus será derramada para punir toda essa Babilônia, esse governo humano, o mundo todo. Isso vai acontecer. E isso é impressionante. E aí então Isaías volta para falar então de localmente que Deus corrigiria a Babilônia. No verso número 17, suscitarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem terão prazer no ouro. Olha que interessante. Babilônia nem ainda era reino forte, Deus já estava dizendo quem iria subjugá-lo e julgá-lo e destruí-lo. Os medos, isso está lá em Daniel, capítulo número 5, verso número 31. Dario, o rei dos medos, entra então na Babilônia e os destrói. E saiba de uma coisa, até hoje a Babilônia é totalmente destruída, lá é só deserto. Então olha que coisa interessante, ao mesmo tempo Deus está trazendo revelação a Isaías de coisas locais, mas tendo tudo a ver com coisas futuras. Tem tudo a ver com aquilo que está para acontecer também no futuro. E isso aqui já aconteceu, mas tem certas coisas que ainda vão acontecer. Olha o que diz ali, voltando bem rapidinho, né? No verso número 23 do capítulo número 10, pois o Senhor dos exércitos, executará uma destruição em toda a terra que já está determinada. Você viu, por um acaso, alguma destruição já em toda a terra? Existem coisas, e não estou falando de dilúvio aqui não, já está determinado. Deus trairá uma grande tribulação sobre toda a terra. Isso aqui está no meio de um capítulo que fala sobre a destruição da Síria. Então isso é um ponto comum daquilo que Deus está ministrando ao profeta. Embora sejam coisas locais para aquela época, também tem a ver com o futuro. E olha que interessante, no capítulo número 14, apesar então de toda essa ira de Deus derramada sobre o mundo para punir o mundo, vai ter um remanescente do povo de Deus. Diz ali no capítulo número 14, verso número 1. O Senhor terá compaixão de Jacó, voltará a escolher Israel e os restabelecerá na sua própria terra. Olha que coisa interessante. O povo de Deus não é de alguma forma eliminado, mas sempre há um povo de Deus remanescente. Deus livra então o seu povo, é isso que vai dizer ali no capítulo número 14. E uma coisa interessante vai falar então sobre Lúcifer. Vai falar aqui então sobre a estrela da manhã, e uma coisa muito interessante, ainda no capítulo 14, do verso número 3 ali, até quase o final do capítulo número 14. Vai falar então sobre a Babilônia, o rei da Babilônia vai morrer, e quando morre se torna igual aos outros reis que já vieram e já morreram. Olha o que diz ali no verso número 9. O Seol, né, o mundo dos mortos, se agitou nas suas profundezas para encontrar-se na tua vinda. Despertou por ti os mortos, todos os que eram príncipes da terra, e fez levantar dos tronos todos os que eram reis das nações. Então olha que interessante, vai dizer aqui que o rei dos povos vai morrer, o rei da Babilônia, da Síria, eles vão morrer, e quando eles morrerem, eles vão para o mundo dos mortos, lá se levantarão aqueles que já morreram, que eram reis e príncipes. Verso 10 do capítulo 14. Esses todos responderão e dirão, também estás fraco como nós, e te tornaste como um de nós. Então olha que interessante, não importa quão poderoso você possa ser, não importa se você é o presidente da maior potência atual do mundo, dos Estados Unidos, da China, não importa quem você é, que tipo de rei você é, sabe de uma coisa, quando você morrer, vai se tornar fraco como todos os outros que já morreram. A morte vai igualar todo mundo. E olha então, começa agora a falar daquele que se dizia a estrela da manhã. Verso número 11. O teu orgulho foi lançado na sepultura, junto com o som de tuas harpas, a tua cama é de bichos e a tua coberta de larvas. Olha que coisa interessante. E aí vai falar no verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra,
Tu que enfraquecia as nações. Tu dizias a ti mesmo, subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa porção da palavra está falando de Lúcifer, porque estrela da manhã no latim significa Lúcifer. Aqui muitos estudiosos dizem respeito a essa porção falando de Satanás. Olha que coisa mais interessante. Está falando sobre a Babilônia, o juízo da Babilônia, e que o rei da Babilônia morreria e no mundo dos mortos seria como qualquer comum, como todos aqueles outros que morreram. E de repente então Isaías começa a falar então de Lúcifer. Porque está dizendo que depois ele será jogado no lago de fogo e de enxofre. Para onde ele vai? Ele será comum como os outros que lá estão. Olha que interessante, o teu orgulho foi lançado na sepultura. O teu reino que você exerce e faz, que é estabelecer na terra, enfraquecer as nações, confundir os povos, querer ser como Deus. Semelhante, como diz ali, subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías está aqui tendo uma revelação de Lúcifer, né? A estrela da manhã, que também será lançado na morte, e a sua cama será cama de bichos e a sua coberta de larvas. Olha que coisa mais interessante. De novo está pegando aqui um problema local, mas também trazendo revelações de futuro da mesma forma. Olha que coisa mais preciosa. O reino de Satanás terá fim. O governo dele de confundir, de enganar, de enfraquecer as nações e os povos. Esse seu desejo de ser como Deus vai ter fim. Saiba de uma coisa. Aquilo que você vê de pecado, de mal, de destruição, terá fim. Satanás se diz estrela da manhã. Por quê? Porque o livro de Apocalipse, gente, lá no capítulo número 22, diz que Jesus Cristo não é apenas a estrela da manhã, mas é a brilhante estrela da manhã, a resplandecente estrela da manhã. Olha que interessante. O livro de Apocalipse diz que Jesus é a brilhante estrela da manhã, e o livro de Isaías, capítulo 14, diz que Lúcifer é a estrela da manhã. Por que isso? Porque Satanás sempre tenta o tempo todo imitar a Jesus Cristo. Esse é o desejo dele, subir além das nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. Mas não consegue. Como diz 2 Coríntios capítulo número 11, verso número 14, ele até se faz anjo de luz, mas não é. Ele não é. E o seu fim está concluído, determinado por Deus, será destruído. Destruído. Que se achava poderoso e orgulhoso na sua soberba, será completamente destruído e reduzido a nada. Como todos os outros reis e autoridades e governadores que já vieram nessa terra e se acharam os bons e viveram uma vida sem Deus. Serão completamente destruídos. E então vai falar sobre as profecias contra o reino da Assíria. Destruirei a Síria na minha terra, diz o verso número 25 ali do capítulo número 14. Olha que interessante, diz o verso 14 ali, o verso 24 do capítulo número 14. O Senhor dos Exércitos jurou: como pensei, assim se cumprirá, como determinei, assim acontecerá. Eu quero terminar esse vídeo dizendo isso. Como pensei, assim se cumprirá, como determinei, assim acontecerá. Olha o que diz o verso 26. Este é o plano determinado para toda a terra, esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Olha o 27. O Senhor dos Exércitos determinou isso. Quem o invalidará? A sua mão está estendida. Quem fará recuar? Esses três versos que eu li, 24, 26 e 27, falam sobre a soberania de Deus. Se Deus estabeleceu, está estabelecido. Se Ele determinou, está determinado. Se é assim, se Ele pensou e é desse jeito vai ser. Quem pode impedir, invalidar? Quem pode fazer com que aquilo que Deus estabeleceu não aconteça? Ninguém. Portanto, pegue isso e se agarre em Deus e tenha esperança. Saiba, confie em Deus, ainda que você olhe ao teu redor e veja que a coisa está difícil, terrível, só há maldade e injustiça e parece que o mal está avançando e prevalecendo. Não. Saiba que o fim é aquilo que Deus estabeleceu vai acontecer. Saiba que aquilo que Ele planejou acontecerá. E então encha o teu coração de esperança. Porque Ele tem para mim vida e tem para você também vida. E Ele tem um reino e aonde Ele não apenas vai estabelecer um reino de justiça e de paz, mas também Ele habitará comigo e com você. Isso é esperança demais. Para encher o teu coração e trazer formosura ao teu rosto. Sorria. E sorria nessas coisas. Deus te abençoe.